DNA Kizomba. O convidado do DNA Kizomba é o mestre bailarino, coreógrafo Pechu. Pechu, bem-vindo ao DNA Kizomba. Obrigado, DNA Kizomba, por este momento que vamos aqui passar como se diz, num bate-papo, né? Falar dos mujimbos. Onde é que nasceste, concretamente? Angola. Eu nasci no bairro Popular, no Quilamba Quiache. Depois do Quilamba Quiache, fui morar para Prenda, justamente ao lado dos 11 Bravos da Samba. Depois do Prenda, voltei para o bairro Popular, ali ao lado da Cimex. Depois da Cimex, depois daí dessa zona, bairro Maculusso, onde passei toda a minha infância, desde 74. Alcunha Pechu, como é que surgiu? A alcunha Pechu surgiu da brincadeira, da rua, né? Porque nós temos sempre aquela mania de alcunhar as pessoas. A gente ouve o teu nome, se é parecido já com uma coisa, ou com um mamba, a gente dá. Então foi um primo meu, por acaso já é falecido, é que me alcunhou, tratou-me por Pechu, não sei porquê. E Pechu ficou até hoje. Com que idade começaste a dançar? Em 1978, comecei como um gentio e era, na altura a gente chamava batuqueiro, até agora ainda se chama, que hoje é a tal expressão percussionista, tocava o batuque de semba, que era dos dois lados de carnaval. Aliás, primeiro comecei a seguir a minha irmã que era bailarina, Ana Maria, foi para mim uma das minhas inspirações, a minha irmã mais velha. E em que ano entraste para o Esquilando Quilo? Para falar do Quilando Quilo, tem que falar primeiro de Caçulos do Maculusso, porque é aí onde eu comecei, é no carnaval. No bairro, a gente brincava de dançar, que era o normal, que era o nosso normal. Mas o Caçulos do Maculusso foi criado em 1978, pela comissão do bairro, pela Dona Boneca e a Dona Rosita. A Dona Boneca era a coordenadora, a Dona Rosita era a nossa instrutora. Muitas dessas pessoas, amigos meus do bairro, crescemos juntos, é que transitamos para o Quilando Quilo, que também foi na brincadeira. Foi na brincadeira aí, os anos 80, mais ou menos, sim, 80. Os anos 79 já se falava muito de dança em Angola, né? Mas não o carnaval. O carnaval são as festas de manifestação popular de Angola que sempre existiu ao longo de décadas, né? Porque, só falar um bocadinho de carnaval, havia aquelas festas do passado, aquelas festas de colheita, mas depois há a tradição do carnaval que é levada pelo português que nós apanhamos, não é? A Quilando Quilo surge depois, na euforia dos jovens, para os anos 80. E fazes parte da primeira formação? Faço parte desta geração da juventude que deu um rumo diferente à dança angolana e trouxe de fora outras influências para a dança angolana, a moda do angolano. Com o Esquilando Quilo, representaste Angola em vários pontos do mundo. Sim, Por onde é que passaste? Em 1988, é a nossa primeira viagem internacional para cá, Portugal. 1988. Participamos em semanas culturais, tivemos encontros com outros grupos, organizamos eventos tipo Dia de Angola, Dia de Cabo Verde, Dia da Guiné, de Santo Tomé, Dia de Portugal e Dia de Moçambique, porque eram as expressões eram os 4 ou 5 países com Portugal, o anfitrião. E foi muito bom. Claro, nós, o ano a seguir, voltamos a viajar. Foram até a Coreia? Fomos à Coreia o ano a seguir, 1988. E nós na Coreia tivemos encontro com imensos países. Aí também conheci outros técnicos, outros coreógrafos, outros bailarinos, porque era um encontro de culturas. E nesse encontro de cultura havia meetings. E nesses meetings os coreógrafos, os bailarinos, tinham a possibilidade de ver os ensaios, de falar como é que estruturavam os grupos. E nós tivemos esta sorte. Na Coreia ficámos para ir, se não me engano, 2 ou 3 meses. O que é a banga ou a ginga no Semba e na Kizomba? Vamos falar da banga. O que é realmente a banga? A banga é uma forma de estar do próprio angolano. Porque há damas até para irem ao pão naquela altura
tinham que ir muito bonito. São muito vaidosos. Sim, bastante. E no andar já gingavam. Sim, não precisava ir à farra. Porque o angolano tem esta, como direi, tem esta parte. Por natureza. Por natureza. Gostamos de estar sempre muito vistosos em todos os momentos. Então, esta banga que nós levamos para a dança é a mesma banga que nós temos de vestir, o andar, até o falar. Porque você, às vezes que a gente diz, isso, aquele magia falar, chega magia manda uma banga, só o estilo do o I é o rapaz, né, a pessoa. Então, tudo isto faz parte do nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz na dança é porque é o nosso dia a dia. Muitas vezes é difícil compreender isso. Tem que estar lá, tem que viver. Você, para poder compreender esta banga, esta ginga, não é só me apreciar a dançar na farra. Tem que vir. Desde a hora que eu vou acordar de manhã, a hora que eu vou caminhar, já começa a nossa própria banda. Quando formos à rua, então, cuidado. Temos que falar do passado. Né? Eu sei que o tempo nunca é muito, porque ao falar do passado, estamos a falar dos encontros que os mais velhos faziam no passado. E isso eram nos centros recreativos, nos cotonocas? Os centros recreativos surgiram depois, porque segundo que eu saiba a história, os primeiros encontros começam nos quintais, nas casas. Depois criaram um próprio nome, que é o tal nome cotonoca, que é o encontro dos amigos para poderem falar. Porque o cotonoca era rotativo, não era só num espaço. Cotonoca era o nome ou era o pretexto para as pessoas estarem juntas, em comunhão, porque em cada bairro tinha. E tinha o nome de uma pessoa, ou o nome da comunidade, que os centros sociais, as pessoas iam para estar juntos, para poder falar, muitas das vezes até iam para poder dançar e até para fazer contribuições de várias coisas, de dinheiro, para poder ajudar, porque as pessoas pagavam uma cota nessa altura. Pechu, em Angola participaste em vários concursos. Quais foram esses concursos? Fora ganhamos alguns prémios. Para nós, o maior e o mais relevante foi quando o Quilando Quilo fez 10 anos. E nós fomos à África do Sul. E na África do Sul, nós tivemos o primeiro prémio, ou seja, ganhamos 3 troféus. E fomos classificados o melhor grupo da África e um dos 3 melhores do mundo em danças folclóricas coreográficas. Isto para nós foi o apoteose mesmo. Uma pergunta difícil que eu tenho para te fazer. Qual é o significado da palavra Kizomba? Kizomba e Zomba, as festas, Kuizomba, forma de estar dos angolares no mundo, o encontro de pessoas. Kizomba é simplesmente uma palavra do nosso linguajar ou do nosso dicionário em Quimbundo, porque nós, os bantus, têm essas expressões, depois foram criadas as escritas, né? E nessas escritas nasce a Kizomba, porque nós, a Kizomba, um Zambi, que é Deus, um Zumba, um Tata, um Tatangana, um Tatamama, vamos falar de Zambi, Deus, Mãe. Kizomba, festa, simplesmente isso. Kizomba, festa, forma de estar. DNA Kizomba.